A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados e queridos irmãos. Quero deixar aqui Mateus capítulo de número 26, versículo de número 12 e 13. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Meus amados e queridos irmãos, eu quero parabenizar todas as mulheres. Todo dia é dia de nós reconhecermos o esforço, a importância da mulher em nossas vidas. Estamos aqui porque Deus usou uma mulher, a nossa mãe, para estarmos aqui nesse mundo. Então temos aí esposa, filha, mulheres corajosas, guerreiras, que têm nos ajudado na obra e no decorrer de nossas vidas. E eu quero trazer uma palavra mais voltada exatamente para a ala feminina, pegando como base aqui uma mulher que procurou Jesus e foi oferecer algo precioso que ela tinha para o Senhor, em gratidão a Deus. Mas antes eu quero falar sobre algumas mulheres importantes, valor do trabalho feminino na igreja, as destemidas, corajosas mulheres de Deus. Geralmente nós vamos perceber que a ala maior que existe nas igrejas são de mulheres. Mulheres, elas compõem esse grupo maior. Tudo que a gente vai fazer geralmente tem uma participação maior da ala feminina. Com certeza Deus usa os jovens, os varões, as crianças, todos são importantes. Mas a mulher, elas dão esse brilho todo especial no culto, né? Com os seus louvores, com a sua dedicação, com os seus cânticos e testemunhos. Uma igreja que se deslancha no crescimento espiritual e no avanço e na conquista de almas sempre vai contar com o apoio feminino. Então, quando essas mulheres elas são respaldadas e orientadas pela liderança da igreja, essas irmãs elas são grandemente usadas por Deus. Quantas mulheres Deus tem levantado e tem nos ajudado, jamais nós podemos dispensar, não dar oportunidade para que essas mulheres desenvolvam o seu potencial, porque o ministério feminino é de grande importância na obra de Deus, é de grande importância para a vida de um homem, para a vida de um servo de Deus, ter alguém ao seu lado que é uma ajudadora, que é uma mulher que ajuda a construir. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola, ela destrói a sua casa, ela destrói o casamento. Uma mulher rixosa, uma mulher que fala muito, uma mulher que reclama muito, a Bíblia chega a dizer que é melhor estar numa casa com goteira do que com uma mulher que fala demais, porque causa-se uma inquietação e um desespero. Mas uma mulher ponderada, uma mulher que sabe fazer as colocações, uma mulher que sabe aconselhar, que tem sabedoria, ela vai edificar a sua casa, ela vai ser uma ajudadora ao lado do seu marido para construir. Então, por isso que a Bíblia fala sobre essa questão. Então, a mulher nas mãos de Deus. Quantas mulheres foram usadas por Deus? Nós vamos aqui analisar alguns exemplos bíblicos, né, de mulheres que se destacaram pelo seu destemor e piedade. Foram mulheres destemidas, mulheres que não temeram, mulheres piedosas. Nosso objetivo é o quê? Tomá-las como modelo de desprendimento e confiança no Senhor. Nós temos aqui o primeiro exemplo de Débora. Era uma mulher cheia do Espírito Santo, lá em Juízes 4, versículo de número 4. Uma mulher que era casada, uma mulher que tinha, com certeza, família, mas uma mulher desprendida na obra. Uma mulher que tinha sabedoria, uma mulher que era juíza em Israel. Ela julgava muitas questões. E recebeu uma mensagem profética de Deus, dizendo que o Senhor entregaria nas mãos do seu povo o capitão do exército de Jabim, rei de Canaã, nação inimiga de Israel. E Baraque, né, que
era o rei ali, quando ele recebeu a mensagem, ele não quis ir sozinho para aquela batalha, para aquela guerra, não. Ele recebeu a palavra, mas exigiu a companhia de Débora. Juízes 4, versículo de número 8. Ela fala aquilo que Deus está mandando dizer para ele, e ela se prontifica a ir com ele, com o rei, ela se prontifica. Mas ela vai dizer o seguinte, é interessante isso aqui, né? Então, olha, ela se prontificou, foi e venceu diante da batalha, trouxe uma palavra de conforto para Baraque. Em Juízes 4, versículo 14, ela vai dizer: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. O Senhor usa ela entrega a palavra para Baraque, mas Baraque exige que ela vá com ele. Mas ela ainda vai dizer ainda para ele: eu vou com você. O Senhor vai dar a vitória. Quem vai vencer o inimigo? Ele vai cair por terra ali, não é pela mão de um homem, não, é pela mão de uma mulher. E o capitão do exército ali, o homem chamado Cícera, ele vai se refugiar na tenda de Jael. E Jael dá leite para aquele homem, alimenta aquele homem. E ele disse: se alguém chegar perguntando, diga que não tem ninguém aqui. Mas quando aquele homem vai dormindo, Jael vai lá e crava aquele homem. E aquele homem é vencido, o inimigo é vencido. Então, como Débora, todo aquele que se coloca nas mãos do Senhor sempre tem uma palavra de conforto, ânimo para aqueles que se encontram em dificuldades. Depois Débora vai fazer aquele cântico de louvor e gratidão a Deus. Então nós vemos aqui o primeiro exemplo de uma grande mulher, de uma mulher destemida, de uma mulher cheia de Deus, de uma mulher que ajudou o rei, de uma mulher que se levantou para fazer a obra do Senhor. Mas nós vamos ver Esther, outra mulher grandemente usada por Deus. Deus levanta ela muito jovem ainda para assumir o trono ao lado do rei Assuero. Ali o inimigo prepara uma forca para matar seu primo, prepara um dia para acabar com todos os judeus, mas Deus tinha propósito na vida de Esther, e não para abençoar só a vida dela, não para abençoar só a vida de Mardoqueu, mas para abençoar toda a nação judia que já estava com o dia marcado para morrer, por causa de uma artimanha, de algo que foi ali maquinado por Hamã. E aquele homem, ele queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele, e aquele homem judeu não se prostrava diante de ninguém, a não ser diante do Deus Todo-Poderoso. Ele foi com tanta raiva que ele preparou ali a forca para Mardoqueu, preparou o dia da destruição do povo de Deus. Mas chega o dia que Mardoqueu vai falar para Esther e vai dizer: você está aí por um propósito. E ela diz: olha, jejuma, se consagra, manda o povo se preparar, porque eu vou diante do rei. E Deus usa aquela mulher. E através daquela mulher, Deus reverte toda aquela situação. Então Hamã queria enforcar Mardoqueu, ele foi enforcado no lugar de Mardoqueu. Então você vai perceber que através da atitude dessa serva de Deus, tudo foi mudado, tudo foi transformado. Através da obediência, da dedicação, do amor. Então, que esta palavra sirva para todas as mulheres cristãs que estão vivendo um tempo, irmãos, onde a vaidade exagerada, o desejo da carne predomina de uma tal forma que muitas mulheres que já foram usadas nas mãos de Deus trocaram a glória do Senhor pela sua própria vontade. E Deus ainda está buscando mulheres destemidas, que estejam prontas para organizar e reorganizar as suas vidas na presença de Deus. Esther, ela não foi olhar para a sua grande necessidade. Ela foi olhar para a necessidade do povo que ela pertencia. Débora, ela não foi simplesmente olhar para ela,
mas ela foi ver a necessidade da vitória daquele povo sobre o inimigo. Nós temos várias mulheres que foram usadas de uma forma tão maravilhosa, interessante, irmãos. A Bíblia diz que em Êxodo, capítulo 1, versículo 16, o rei do Egito, Faraó, tinha baixado o decreto, tinha dito para aquelas parteiras, para que elas matassem todas as crianças do sexo masculino. Ele não queria que aquele povo crescesse em número. E acabando com os meninos, então não tinha como aquelas mulheres reproduzirem. Mas Deus usa aquelas parteiras do Egito, e aquelas mulheres, elas não impediram o nascimento daquelas crianças. Quando o rei pergunta, ela diz, não, as hebreias são muito rápidas, não é? Então, Deus usa aquelas parteiras para preservar exatamente o povo hebreu. Deus usa Joquebede com um plano maravilhoso, para que através do plano daquela mãe, o seu filho fosse salvo, chegasse até as mãos da filha de Faraó, e aí se levantasse e surgisse o grande libertador, aquele que iria ser usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés e Arão e Miriam, né? Aqueles 3 irmãos que têm o seu nome na história bíblica. A mãe de Moisés escondeu durante 3 anos. Então essa sábia atitude foi a salvação dos judeus mediante a libertação que veio pelas mãos de Moisés. Olha como a atitude de uma mãe pode fazer uma grande diferença na vida de um filho. Por isso que a Bíblia diz, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele venha a crescer não se esqueça daquilo que ele recebeu quando criança. Mãe, nós somos como pais, mães responsáveis pelos nossos filhos. Às vezes, muitos sofrem porque não valorizam o que é prioridade, primordial na vida da família, que é a presença de Deus. Então, mulher, mãe, você está sendo chamada por Deus para ser uma serva destemida, uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, ela sabe que a posição dela faz a diferença. Uma mulher de Deus, ela sabe que ela pode produzir na vida dos filhos um caráter cristão, através da sua oração, através da sua dedicação, através do seu amor, através do seu cuidado para com o seu esposo, para com a obra de Deus. Muitas sofrem porque não têm tido sabedoria, mas o Senhor chama você para se colocar na disposição, para que você possa verdadeiramente ser uma mulher usada por Deus. Aí nós vamos ver Raabe, mesmo sendo uma meretriz, uma prostituta, mas aquela mulher ajudou aqueles espias e Deus salvou a vida de Raabe, toda a família de Raabe que morava em cima dos muros de Jericó. Eu pergunto para você, se fosse você ou eu, nós fôssemos fazer uma lista de pessoas importantes, será que nós, olhando para uma prostituta, para uma mulher de vida totalmente errada, colocaríamos o nome dela ou acharíamos que ela tinha jeito? Poderíamos contar com ela? Pois Deus viu naquela mulher. Deus viu que Raabe, mesmo sendo uma meretriz, Deus se dirige para ela. E aquela mulher recebe aqueles espias. Ela reconhece que o Deus daqueles homens iria fazer alguma coisa ali. E ela diz, olha, quando vocês vierem, lembra de mim. Aí depois o nome daquela mulher está escrito lá na galeria dos heróis bíblicos, né? Lá em Hebreus 11, mulheres de Deus, mulheres de caráter, mulheres santas. Aí vem Ana com a sua contribuição na história bíblica, aquela mulher que chorou, clamou, pediu
Mas Deus atendeu e ela cuidou do seu filho, mesmo à distância. E aquele rapaz tornou um juiz, profeta de Deus, Samuel. Ela nem podia ter filhos, irmãos, mas a determinação, a intimidade com Deus, a entrega de vida a Deus. Como é importante você entregar a tua vida para Deus. A gente tem que ter vários cuidados nesta vida, mas o principal é agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, diz o Senhor. Então, o desprendimento dessa mulher proporcionou ao seu povo um homem que exerceu diversas funções importantes: profeta, sacerdote e juiz, conduzindo todo o povo no temor do Senhor. Então, olha como aquela mulher foi sincera com Deus. Ela pediu e ela disse: eu dou a ti, Senhor, devolvo a ti ele. Ela fez e Deus realizou o desejo dela, cumpriu. E através daquele rapaz bem criado, Deus deu vitória a todo o povo. Temos várias mulheres aí na história. Lídia, outras mulheres que são grandes exemplos que o Senhor usou maravilhosamente. É o que falar de Maria, a mãe de Jesus. Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Uma mulher fiel a Deus, mesmo não entendendo tudo o que se passava com o seu filho Jesus. Mas a Bíblia diz lá em Lucas 2,51 que ela guardava aquelas coisas no seu coração. Foi uma mulher resignada, submissa à vontade de Deus. Quando o anjo visita o lar dela e fala sobre o plano que Deus tem através dela, ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Uma mulher digna de respeito, de reconhecimento. Então nós temos ela como uma serva de Deus, como uma mulher exemplar, que se colocou nas mãos de Deus. Ela mesma diz: cumpra-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Tudo que Jesus fazia, ele ia guardando no coração, E na hora do primeiro milagre, quando os homens ali encheram as taças, ela chega e diz: Senhor, acabou o vinho. Jesus diz: que tenho eu contigo, mulher? Mesmo assim ela diz: olha, enche as taças. Então Jesus faz um milagre ali. Ela sabia, ela entendia que o Senhor, aleluia, estava ali para fazer o sobrenatural se manifestar nessa terra. Então nós temos outras mulheres, como Lídia, mulher samaritana, que chegou cheia de pecado e saiu ali como uma missionária. Todas essas mulheres são exemplos para que você possa tomar e aprender e apresentar a sua vida a Deus. Não somente as mulheres, mas essa palavra é para todos nós. Aí eu quero terminar aqui mostrando para você a sinceridade e o reconhecimento que essa mulher apresentou ao Senhor Jesus ali na casa de Simão, o leproso. Maria chega naquela casa e a Bíblia diz que ela vai ali com um perfume, muito caro, vaso de alabastro, custava ali 300 denários, 300 dias de um trabalhador. Ela tinha algumas opções. Ela poderia ter usado aquele perfume, ela poderia ter presenteado aquele perfume, dividido com alguém, ela poderia ter dado para alguém, mas não. Ela foi exatamente dedicar toda a honra para Jesus, toda a glória. Foi isso que ela fez. Ela quebrou aquele frasco, derramou sobre Jesus. Não tem nenhuma frase no texto dizendo assim: Jesus, eu te amo. Mas aquela mulher foi exatamente na casa de Simão para fazer uma declaração para Jesus, através da sua atitude. Deus espera que nós possamos ter atitude de louvor e gratidão a Ele. Eu sei que muitas bênçãos o Senhor já tem dispensado aí na sua vida. Você que é mulher, que se sente feliz, abençoada, com seus filhos, com seu esposo. Então olhamos aqui para essa mulher, uma mulher que
se dedicou, uma mulher que foi ali, ela tinha motivos, ela mostrou que ela tinha motivos para reverenciar o Senhor. Ela tinha motivos para ser grata ao Senhor. Ela tinha motivos para usar a sua fé. Ela estava ali, aleluia, para agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito na vida dela, pela libertação, pelo milagre na vida do seu irmão Lázaro. É interessante as qualidades que aquela mulher tinha, sinceridade. Aquela mulher, ela era uma mulher esforçada no serviço. A Bíblia diz que ela se prostrava muitas vezes ali para estar ouvindo o Senhor. Quando Marta dizia: Senhor, repreende, manda minha irmã vir me ajudar. Jesus disse: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a minha palavra, que é me escutar. Então era uma mulher esforçada, uma mulher que ela não queria oferecer só a metade daquele frasco, um pouco de perfume, não, ela quebrou por inteiro, ela queria se entregar por inteiro ao Senhor. Nós entendemos mais ou menos assim, irmãos, que esse derramar daquele perfume precioso é o derramar da nossa alma, é a nossa dedicação sincera, né? Então, o Senhor te convida para que você possa se derramar, para que nós possamos derramar o melhor que nós temos na presença do Senhor Jesus, né? O seu amor para com Jesus. Então, nós vamos ver aí que ela não diz: Jesus, eu estou aqui para dizer que eu te amo, não, mas ela demonstrou através daquela atitude o seu amor, a vontade de oferecer o mais caro. Ainda que alguém olhasse e dizia: mas isso aí vale muito, mas era o que ela queria entregar para o Senhor Jesus. Então, o que aprendemos com essa atitude de Maria, com esse ofertar, com esse derramar de um perfume caro, que ela escolheu o melhor que ela tinha para oferecer para o Senhor, que ela não só falava, mas ela tomou a atitude de realizar. Então nós não temos só que dizer, né? Tem muita gente que fala tanta coisa, né, irmãos? Eu vou mudar, eu vou ser melhor, eu vou me oferecer para o Senhor. Mas essa mulher, ela não falou para ninguém. Ela foi lá e ela foi cumprir com aquilo que estava determinado no seu coração. Então ela foi oferecer o seu sacrifício, né? Naquele momento ali, ela não esperou por ninguém. Ela disse: eu vou chegar na casa daquele homem, não importa se vou ser julgada, se alguém vai achar estranho a minha atitude, mas eu vou dar o meu melhor para Jesus. Então ela ofereceu o melhor que ela tinha para Jesus. Então, diante de tudo isso, tantos exemplos que nós temos aqui, a palavra é essa: apresenta o melhor que você tem. Reconheça sempre, minha irmã, a grandeza de Deus na sua vida e se ofereça como um sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, apresentando sempre a Ele um culto racional, que nós possamos derramar a nossa alma, nosso coração e a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém? Parabéns, mulheres guerreiras.